pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta noite, gostaria que todos nós saíssemos daqui com aquela consciência viva de que Jesus nunca abandona os seus amigos. Jesus nunca abandona a cada um de nós. A passagem do Evangelho que vamos meditar diz assim: logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Foi depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus manda os apóstolos a embarcarem enquanto ele despedia a multidão. E depois se retira ao alto de um monte para orar. Mas, entretanto, diz o texto, levantou-se um vento forte e contrário que ameaçava a barca. Todos nós nos lembramos daquelas palavras do Papa no dia 27 de março, diante de uma Praça de São Pedro totalmente vazia. Naquela ocasião, entre outras coisas, ele dizia: à semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E nesse barco estamos todos. Nos lembramos que o Papa dizia isto na circunstância que todos nós estamos vivendo já desde mais de um mês. Voltando à passagem do Evangelho, comenta: terminada a sua oração, o Senhor, que vira tudo do lugar em que se encontrava, deslocou-se para ir em ajuda dos apóstolos. Na quarta vigília da noite, aproximou-se da barca, andando sobre as ondas. E os discípulos, amedrontados, pensando que fosse um fantasma, todos começaram a gritar. Jesus aproximou-se um pouco mais e disse: tende confiança, sou eu, não temais. Que palavras consoladoras podemos pensar, que nós também, sem dúvida, ouvimos muitas vezes sobre formas diferentes, na intimidade do nosso coração, quando nos víamos rodeados de acontecimentos que nos afligiam. Tende confiança, sou eu, não temais. Nesta noite, se tomarmos consciência de que se a nossa vida
se orientar para o cumprimento fiel do que Deus quer de nós, como os apóstolos, que embarcaram porque Jesus lhes mandou que fizessem. Nunca nos faltará ajuda divina. Este é um ponto central desta nossa reflexão. Jesus nunca abandona os seus amigos, especialmente aqueles que estão bem focados em cumprir aquilo que Jesus lhes pede. Mas voltemos à passagem. Nas situações de maior dificuldade, Jesus aproximar-se-á de nós de um modo inesperado e nos dirá: sou eu, não temais. Ele nunca abandona os seus amigos. E muito menos quando o vento das tentações, do cansaço ou das dificuldades nos é contrário. Se tivermos confiança nele e ânimos animosos, que Sua Majestade é muito amigo disso, não tenhais medo de que vos falte coisa alguma. Esta é a primeira consideração que nós podemos fazer nessa noite. Em segundo lugar, ao olhar a passagem evangélica, quando os apóstolos ouviram Jesus, eles ficaram cheios de paz. Pedro dirigiu-se a Jesus um pedido cheio de coragem. Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás por sobre as águas. E Jesus, que estava a poucos metros da barca, respondeu-lhe: vem. Pedro teve muita fé e trocou a segurança relativa da barca pela confiança absoluta nas palavras de Deus. E comenta o Evangelho: descendo da barca, caminhava sobre as águas para ir ter com Jesus. Foram momentos impressionantes, tanto para ele, como para todos os outros apóstolos que estavam na barca, no meio daquela agitação. Pedro andando sobre as águas, imaginem. Cristo é apoio firme da nossa vida. Com Cristo, nós podemos caminhar sobre essas diversidades das circunstâncias em que podemos passar e teremos o seu apoio. É claro que nós precisamos interiormente estar muito sintonizados, muito próximos da vontade de Jesus. Mas, continuando a passagem, houve uma distração em Pedro. Comenta o Evangelho que deixou de olhar a Jesus. E, ao ver, ao sentir o vento, que continuava forte, que soprava com violência sobre ele, encheu-se de medo. Esqueceu que a sua força, que o sustentava sobre as águas, era a palavra de Jesus: vem. Não dependia mais das circunstâncias, mas a vontade de Jesus: vem. Jesus, que domina o céu e a terra, que domina a vida e a morte, que domina a natureza, os ventos, o mar. E quando Pedro se distraiu e deixou de olhar para Jesus, começou a afundar. Como é importante esse detalhe para a nossa reflexão. Começou a afundar, não por causa das ondas, mas por falta
de confiança naquele que tudo pode, que é todo poderoso. Que ele tinha dito, vem, e ele acreditou. E começou a afundar. E, ao afundar, nós vemos como Pedro está muito sintonizado com Jesus, porque imediatamente começou a dizer com voz forte, Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Começou a afundar porque deixou de olhar para Jesus. Às vezes, na nossa vida, nós deixamos de olhar para Jesus e fixamos os olhos em outras coisas. Na segunda-feira, na missa que o Papa reza todos os dias, na Casa Santa Marta, ele fazia essa consideração sobre por que nós, às vezes, deixamos de olhar para Jesus. E dizia-nos, muitas vezes na vida, nós começamos a seguir Jesus, a ir atrás de Jesus, com os valores do Evangelho, e no meio do caminho, mudamos de ideia. Vemos alguns sinais, afastamos-nos e conformamos-nos com algo mais temporal, mais material, mais mundano. Talvez. E aí perdemos a memória daquele primeiro entusiasmo que tivemos quando ouvimos Jesus falar. O Senhor faz-nos regressar sempre ao primeiro encontro, ao primeiro momento que Ele olhou para nós, em que nos falou e fez nascer em nós o desejo de o seguir. É uma graça a pedir ao Senhor, porque nós, na vida, teremos sempre esta tentação de nos afastar, porque vemos outras coisas. Isto vai correr bem, essa ideia é boa. Assim, afastamos-nos. A graça de voltar sempre à primeira chamada, ao primeiro momento. Não esqueçamos a nossa história. Quando Jesus, através de tantas pessoas, me faz entender qual o caminho do Evangelho, e não outros caminhos um pouco mundanos, com outros valores, voltemos ao primeiro encontro. Certamente, na passagem do Evangelho, não era o primeiro encontro, mas o que o Papa fala aqui acontece conosco. Às vezes mudamos de ideia, vemos alguns sinais, algo mais mundano, algo assim mais temporal, e nos entusiasmamos. E às vezes esquecemos a Jesus. Esta é uma fraqueza na nossa vida. Às vezes esquecemos a Jesus, o deixamos de lado. Deixamos esta consciência viva de que Ele é o apoio firme em quem nós temos que viver, que nos apoiar. Não é que Nosso Senhor não queira que não nos entusiasmemos pelas coisas humanas. Ele quer que nós nos entusiasmemos pelas coisas humanas, mas elas não podem nos afastar de Deus. São José Maria tinha essa ideia de que nenhuma realidade humana nos afasta de Deus. Todas são caminhos para encontrar a Jesus. O problema é que às vezes deixamos de olhar fixamente a Jesus. Parece que o nosso coração se desvia e se coloca em outras coisas, esquecendo-se de Jesus.
eu agora, nesse segundo ponto, no qual falamos que Cristo é o apoio para nos agarrarmos, nós temos que nos perguntar, vale a pena fazer um pouquinho de exame de consciência? Será que a nossa vida espiritual está sofrendo? Será que há algum relaxamento na nossa oração? Será que temos sido menos rígidos conosco mesmos? Será que não teremos reincidido em algum pecado cuja gravidade nós pretendemos de estimular? Será que não reprimimos algumas paixões e até cedemos em algumas delas? Será que temos ressentimento permanente com outras pessoas? Há alguma amizade excessivamente absorvente que desperta instintos que não são dominados com rapidez? Um só desses fatores é suficiente para que surjam nuvens entre Deus e nós. Então a fé se obscurece. Nós precisamos sempre voltar à superfície. Pedro teve que segurar a mão forte do Senhor. Não era muito, mas era o suficiente, o esforço que Deus lhe pedia. Segure na minha mão, eu te tiro dessa situação. E nisto nós devemos ver a importância da nossa colaboração, da nossa boa vontade, para que Deus, nosso Senhor, nos ajude. Dizia São José Maria, numa das suas homilias, quando Deus, nosso Senhor, concede a sua graça aos homens, quando os chama com uma vocação específica, é como se lhe estendesse a mão, uma mão paternal, cheia de fortaleza, repleta, sobretudo, de amor, porque nos busca um por um, como as suas filhas e seus filhos, e porque conhece a nossa debilidade. O Senhor espera que façamos o esforço de agarrar a sua mão, essa mão que nos estende. Deus pede-nos um esforço, que será a prova da nossa liberdade. Talvez nós não tenhamos ainda caído em si de que em qualquer situação humana, em qualquer atividade humana, eu sendo o agente de qualquer ação humana, eu não posso ir sozinho. O que Deus me pede é esse esforço de agarrar a sua mão, de não nos livrarmos dessa sua mão em nenhuma situação, especialmente nas situações adversas. Vamos estar atentos, não deixar de lado a oração, muito pelo contrário, intensificá-la. Deixar de lado algum pensamento mundano, cortar decididamente com uma ocasião próxima de pecado, que conhecemos muito bem. Obedecer com prontidão e docilidade do próprio coração, aos conselhos que nós recebemos talvez em uma confissão, uma conversa com um amigo, não desprezar. Boa advertência é aquela que dizia São João Crisóstomo, falando desta mútua relação entre Deus e nós na vida espiritual. Quando falta a nossa cooperação, cessa também a ajuda divina. A confiança em Deus. O terceiro ponto desta nossa reflexão, nós devemos olhar para Pedro novamente.
recuperou novamente a fé, recuperou novamente a confiança em Jesus. E voltou à barca, subiu à barca. Jesus também subiu com ele. E o que aconteceu? Comenta o Evangelho que nesse instante o vento cessou. Voltou a calma ao mar. Podemos dizer também ao coração dos discípulos. E o reconheceram como o seu Senhor e o seu Deus. Então, as dificuldades que experimentaremos, ou que experimentamos, devido às nossas fraquezas, devem servir-nos para encontrar esse Jesus que nos estende a sua mão e que entra no nosso coração e que nos dá uma paz imensa no meio de qualquer aflição. Estendamos a nossa mão. Mas, repito, não só nos momentos negativos da nossa vida, em todos os momentos, pedir a Nosso Senhor que venha conosco e nos ajude a enfrentar as realidades de cada dia. Diante desse panorama, dessa terceira reflexão, nós podemos dizer que temos que aprender a nunca desconfiar de Deus. Tenha confiança, sou eu, não tem mais. Seria tão bom que tivéssemos na nossa vida, para a nossa paz, para o nosso sossego, mas também para transmitir aos nossos amigos esta verdade. Jesus nunca chega tarde em nosso auxílio. Sempre nos ajuda nas nossas necessidades. Talvez, para que nós nos acostumemos a agarrar a mão de Deus, poderíamos dizer essa espécie de oração que fez São Pedro. É uma súplica, uma ejaculatória de súplica. Senhor, salva-me. Não duvidemos do seu amor. Não duvidemos da sua mão misericordiosa. E não esqueçamos que Deus não manda impossíveis, mas ao mandar pede que faças o que possas e peças o que não possas e ajuda para que possas. São palavras de Santo Agostinho muito conhecidas. Faças o que possas, peças o que não possas e ajuda para que possas. Nos desenha uma realidade contínua, né? Sempre podemos pedir ajuda a Deus. São João Crisóstomo continua nos dizendo: Ele garantiu-me a sua proteção. Não é nas minhas forças que eu me apoio. Tenho nas minhas mãos a sua palavra escrita. Este é o meu báculo. Esta é a minha segurança. Este é o meu porto tranquilo. Ainda que o mundo inteiro se perturbe, eu leio estas palavras escritas que trago comigo, porque ela é o meu muro e a minha defesa. O que é que ela me diz? Eu estarei convosco até o fim do mundo. Com Cristo ganham-se todas as batalhas, desde que tenhamos uma confiança sem limites na sua ajuda. Cristo está comigo, que posso temer? Que venham assaltar-me as ondas do mar e a ira dos poderosos. Tudo isto não pesa mais do que uma teia de aranha. Vamos terminar nossa reflexão.
E voltemos àquela sexta-feira, 27 de março, em que o Papa, no final daquela homilia que fez, diante de uma Praça de São Pedro vazia e chuvosa, dizia: queridos irmãos e irmãs, neste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde de vos confiar a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade, desta colunata que abraça Roma e o mundo, desça sobre vós, como um braço consolador, a bênção de Deus. Dou-lhe graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,